Jesus nos abençoe, que os amigos espirituais nos auxiliem no nosso entendimento, na nossa compreensão, para que ao estudarmos o Evangelho do Cristo, possamos, dentro de um esforço de renovação moral, ganhar ânimo, vontade firme de buscar as virtudes que o Cristo exemplificou para todos nós. O capítulo de hoje, para nossas reflexões, o 22º que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, em São Mateus, no capítulo 19, Jesus nos diz: também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem. E lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não leste que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, não farão os dois senão uma só carne. Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu dispensasseis vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que o homem que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher de um outro, também comete adultério. Então, por uma definição, quando se fala em casamento, o professor Genival Veloso França, que é um professor de medicina legal, nos cursos de direito, ele diz que o casamento constitui-se uma instituição de relevante significação social pela formação do lar e da família. O interesse do casamento é de ordem pública e o vínculo matrimonial se forma em virtude da vontade do Estado. Por isso, o casamento não pode ser considerado um simples contrato, mas um instituto de direito público. Então, o Estado tem interesses profundos na harmonia e na formação dos lares, né? Tem os problemas de herança e os conflitos na família, então surge aí o Código Civil tratando da família, né? Os direitos cuidando dessa parte. Mas também o Estado, ele influi, se nós podemos pegar como exemplo rápido, por exemplo, a União Soviética, a China, na década de 80, ela estabeleceu por lei que nenhum casal poderia ter mais do que um filho. O que gerou? Os casais começaram a ter preferência pelo filho masculino e houve algo ali complicado, né, que passou 40 anos dessa lei. Nos dias de hoje, aí a China, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, permite hoje que o casal pode ter 2 filhos e já abriu e permite até o 3º filho. Por quê? Quando o Estado interfere na família dessa maneira, eles perceberam que mesmo tendo uma população extremamente alta, de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, a sociedade tenderia a se tornar toda velha e não haveria ali uma renovação. Então, por isso, o equívoco que cometeram. Então, é o Estado interferindo, né? Fora o que eu já citei das leis que regula aí a união de 2 seres no Estado civil, perante a sociedade. Então, tem regras. E essas regras, ela muda de um país para outro. Mas quando nós consultamos
O Livro dos Espíritos, na pergunta 695, Allan Kardec pergunta a espiritualidade: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E os Espíritos dizem com muita clareza: é um progresso na marcha da humanidade. Aí Kardec continua: que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. Quer dizer, qual das... Aí ele também questiona a espiritualidade mais à frente, no Livro dos Espíritos: qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? A poligamia, diz os espíritos superiores, é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Então já vai mostrando o objeto desse capítulo, que é a união permanente dos seres perante a lei divina. E no Livro dos Espíritos fica claro para nós a importância dessa relação dentro da família. As leis sobre as uniões dos seres. Allan Kardec, no item 2, ele diz que as leis humanas mudam segundo os tempos, segundo os lugares e o progresso da inteligência, então elas vão se renovando. Então as leis humanas são as leis civis, que são variáveis, né? São uma exigência que a civilização, o país necessita. Então essas leis elas regulam as relações sociais e regulam os interesses da família. As leis divinas, as leis da natureza, essas não mudam, são invariáveis. Então elas são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. Então são a lei divina material e a lei divina também no que diz do respeito da moral. Quando nós falamos em união, que estão questionando Jesus, né, de devolver a mulher, ele fala em adultério, nós temos que entender que a mulher, ela sempre, o homem em relação a ela sempre teve um comportamento machista, né? A mulher foi muito, na época do Cristo e anterior a ele, até nos dias de hoje, em alguma sociedade, a mulher ela realmente ficava em segundo plano, né? Então, se nós quisermos consultar a Bíblia, como a mulher era tratada naquela época, lá em Deuteronômio, capítulo 24, no versículo 1, quer dizer, Velho Testamento, quando um homem se casa com uma mulher e consuma o matrimônio, se depois ele não gostar mais dela, por ter visto nela alguma coisa inconveniente, escreva para ela um documento de divórcio e o entrega a ela, deixando-o sair de sua casa em liberdade. No Eclesiástico, no capítulo 25, no item 24, também lá está: foi pela mulher que começou o pecado, e é por culpa dela que todos morremos. Então vocês percebam que daí tem mais passagens que coloca a mulher, o homem num comportamento machista, em segundo plano, né? E somos todos seres humanos e filhos do mesmo pai. Então no casamento, o que é relativo à lei divina material? O que é de ordem divina? É a união dos sexos, tá? Que é para substituir os seres que morrem. Então o casamento cumpre essa função, que é a renovação no mundo carnal da sociedade, né? Então tem os desencarnes e eles vão sendo substituídos. O casamento tem essa ordem divina, que é a manutenção da vida. E relativo à lei divina moral, a união do sexo deve ser regida por mais uma lei, que é a lei do amor, né? Para que fala a lei do amor? Para que haja afeição mútua entre marido e mulher, né? Então, lá no item 3,
não separeis o que Deus uniu. Essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei mutável dos homens. Então, quando se fala relativa à lei divina e moral, a união dos sexos, ser regida pela lei do amor, Allan Kardec, no capítulo 5, ele fala quantas uniões infelizes existem porque o coração não participou. Não se levou em conta as leis divinas, a lei do amor. Então são uniões de interesse material. Então pessoas que se unem para manter nome, manter fortuna, outros se unem por interesses extremamente pela beleza de corpo físico, então as afeições não se criam. Quando acaba esses interesses, o casamento acaba, né? E também os espíritos, de uma certa forma, eles nos mostram qual a finalidade básica do casamento. Estabelecimento dos vínculos do amor, compreensão, fidelidade e que assegurando que o equilíbrio emocional. Dedicação que ampare e assista na velhice e na enfermidade. Outra finalidade que nós já citamos, que é muito importante no casamento, é a procriação. Então, quando se fala em enfermidade na velhice, os casamentos nos dias atuais, esse mundo materialista, machista, então às vezes as pessoas não conseguem envelhecer junto um com o outro, né? Então esse mundo está muito voltado aos prazeres da matéria, mas nós devemos buscar isso. Também os espíritos nos ensina, né, e mostra qual seria, né, quais os deveres materiais dos cônjuges, né, para que esse casamento se perpetue, né? Amor e respeito deve reger essa relação, expressos por atenções, carinho, delicadeza, paciência, tolerância, evitando-se a todo custo aquelas atitudes de desprezo, represálias. Pessoas usam linguagem ofensiva, queixas incessantes, e depois tem a crueldade física ou mental. Então hoje na sociedade, principalmente no Brasil, é a lei do feminicídio, né? Então perceba aí a brutalidade dentro de um lar onde o amor, essa afeição mútua deixou de existir ou não existiu desde o início. E também ele coloca, né, como deveres a fidelidade absoluta, condição essencial para a perfeita união do casal, que o adultério fere gravissimamente. Então o adultério, quando você tem uma vida de relação a dois, quando você usa a mentira ou esconde algo, você está construindo algumas dificuldades para a tua vida, né? Porque um dia isso vai ser descoberto. Então quando você precisa esconder algo do parceiro, você está num caminho equivocado. Não estamos falando da figura do outro ou da outra pessoa que está bagunçando esse casal, esse lar formado, estabelecido. É você que está estabelecido nesse lar e usa do artifício da mentira, do engano e rompe essa fidelidade no casal. Então, quando você quando você vai ter um comportamento que você precisa da mentira para esconder do outro, pode ter certeza que você vai ter dificuldade mais tarde, né? Deus quer a simultaneidade. Então, a união do sexo pelos laços da carne, então ele também quer o que? A união pelos laços da alma, o amor. Essas duas coisas. Então ele diz lá, afeição mútua que vai se transmitir aos filhos. Então no casamento você vai receber os filhos. E ali, para nós, dentro do ensinamento da espiritualidade, são espíritos que surgem em nossa vida para nós também caminhá-los no roteiro do bem, né? Criar neles os o caráter da virtude, da sabedoria e colocar ele no bom caminho. Então são dois, marido e mulher, quando tem essa afeição mútua, então são dois que vão amar os filhos. São dois que vão cuidar deles. E são dois, né, marido e mulher, que vai fazê-los
progredir. Isso é importante. Então, a união pelos laços da carne se somando pela união dos laços da alma. Então, essa é a forma de buscarmos dentro de nós essas responsabilidades. Aí o pai vai ser, e a mãe, exemplo de um lar bem estruturado, que os filhos vão ter quando chegar da oportunidade deles também de constituir família, eles poderem olhar para seus pais e falar, um lar é dessa maneira. Eu tive e tenho o exemplo de meus pais. Então, está aí a nossa responsabilidade, não podemos brincar com isso, né? E aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração, né? Essa frase é de Jesus. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então ele diz para nós, esse espírito, ele diz assim, se o cônjuge considera o outro seu tesouro, com ele estará o seu coração e toda a sua afetividade estará voltada para ele. Para alimentar esse sentimento é importante que um pense no outro, sempre que possa. Se o pensamento estiver revestido de ternura, melhor será. Então aí, se o teu, como diz aqui, se o teu esposo, a tua esposa, realmente é o teu tesouro, então guarde-o no teu coração, né? E trabalhe para usar de muita ternura no seu pensamento e envolvê-la sempre nessa paz. Isso é muito importante. Quando se fala dos filhos, né, para nós encerrarmos essa parte do casamento, é de uma grande responsabilidade os pais educar os seus filhos moralmente, né, enxergar nele espíritos eternos, filho de Deus, e que Deus coloca em nosso lar com essa responsabilidade. No livro dos Espíritos, né, na questão 582, Allan Kardec pergunta à espiritualidade: pode-se considerar a paternidade como uma missão? E eis a resposta: é sem contradita uma missão, e ao mesmo tempo um dever muito grande que implica, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem. Se ele lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas há os que mais se ocupam em endireitar as árvores do pomar e de fazê-las carregar de bons frutos, do que endireitar o caráter de um filho. Se este sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena, e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Então, se nós falhamos, nos tornamos omissos na educação dos nossos filhos, a agonia deles, o sofrimento deles, será também a nossa agonia e o nosso sofrimento. Então, que saibamos ter esse olhar de responsabilidade sobre os espíritos reencarnados na Terra, na condição de nossos filhos. Então, essa pergunta 582, ela pode ser também ampliada para quem quiser. Leia a pergunta do Livro dos Espíritos, a 283, a 383 e 385. Então, perdão, a pergunta 282. Vai falar dentro dessa temática. Então, nós temos aí a oportunidade da espiritualidade nos chamando a atenção, porque um dia nós todos voltaremos à espiritualidade, na condição de desencarnados, e nossos filhos também, né?
E quando nós voltamos à espiritualidade, aí nós vamos fazer esse balanço, não é de quantas casas possuímos, bens, materiais. Lá nós vamos ver as qualidades morais que conseguimos adquirir, ajudar nossos filhos também, eliminando as viciações. É essa atenção que nós devemos dar. Então o lar se torna importante. Para aqueles que têm recursos materiais, manda seus filhos para as melhores universidades. Mas o que vai pesar é a educação moral. E aí não é questão de dinheiro, é uma questão de atenção para com os filhos, para com a esposa ou esposo, na manutenção da harmonia do lar. Então, como eu disse, aqui nesse capítulo ainda tem a parte do divórcio, mas que nós possamos entender esse esforço nosso de fazer o lar realmente ser iluminado pelas qualidades do coração de todos nós. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, fortaleça a nossa fé e o nosso ânimo para superarmos as dificuldades do caminho. Fiquem com Deus.